e que a gente se respeitasse. Eu tô até ficando emocionado de lembrar da minha família. Nossa, eu não sabia que tinha curso de... Não sabia que tinha curso de ator à distância. E aí foi isso, aí eu prestei o vestibular com a turma inteira e só eu passei, ninguém mais passou. Aquele Caifás, quando eu assistia, eu olhava e pensava assim, não é o Elci que eu conheço, esse não é meu amigo. Maldade, né? Meu Deus, porque era muito mal, né? Meu Deus, que maldade. Aí ganhei melhor ator. Falei, nossa, gente, que loucura. Cinema nacional entra e fica tão pouco tempo, é uma coisa tão louca assim, porque daí os americanos vêm, arrancam a gente de lá. Olá, eu sou Zé Guilherme e você está aqui comigo no Entre Meios, canal que está estreando hoje, o seu canal de entrevistas. Já que você chegou até aqui, vou te fazer um convite. Se inscreve no canal, clica no sininho, curte e comenta. Nós vamos nos encontrar aqui toda quarta-feira com um vídeo novo, uma entrevista nova, com um convidado bacana e temas bem interessantes para um bate-papo leve, informal e, por que não, divertido. Estreando o nosso canal hoje, eu tenho aqui hoje um convidado muito especial, uma figura muito querida que eu tenho o prazer de chamar também de amigo, além de ser um profissional que eu admiro. Ele é mineiro de Guaxupé, ele é ator, já trabalhou em mais de 50 peças, inúmeros filmes, séries e novelas. Ele já passeou de Dr. Schutz, o Mal, a Antônio o Truculento, passando por Bruna e Paulo. Eu estou falando do meu querido amigo e grande ator, Elcir de Souza. Elcir, seja muito bem-vindo. A casa é sua, a sala é sua. Ei, Zé, que alegria estar aqui, nesse espaço tão gostoso, assim, fiquei aqui admirando a harmonia do seu espaço e realmente é você, né? E muito feliz de estar aqui e eu fiquei pensando também, a gente conversa tanto, né? A gente troca tanta ideia e vamos compartilhar um pouquinho, né, dessas nossas conversas boas, que são sempre muito boas, muito proveitosas, muito frutíferas. Com certeza. E um papo de mineiro cearense, infelizmente, não está regado a pão de queijo, uma cachaçinha, uma rapadura, mas regado a uma conversa leve, divertida. E a amizade sincera, que é a coisa mais importante do mundo. Com certeza. Para começar, eu queria que você situasse um pouco os nossos ouvintes, aí, as pessoas que estão nos assistindo, com relação a quem é Elcir. Quem é essa pessoa, Elcir? Antes do profissional, quem é Elcir? Ah, que interessante essa pergunta. Eu não sei e eu espero nunca saber. Assim, eu acho que eu estou sempre em construção. Uma coisa que a minha profissão me dá e que é uma das coisas que eu mais gosto é justamente deixar minhas convicções de lado e as coisas que eu acredito e as minhas verdades absolutas, que eu já tive muitas, assim. Às vezes eu costumo dizer que aos 18, 19 eu sabia tudo e depois eu fui esquecendo. Isso é ótimo. Eu gosto. E eu gosto de desenvolver outros pontos de vista, assim. Eu acho que eu fico feliz com essa profissão porque ela me dá essa possibilidade, né? De eu ser uma pessoa, sei lá, como o Schutz que você citou, assim, o que motiva essa pessoa, né? O que leva essa pessoa a ser quem ela é? Como é que você chega ali? Como é que você chegaria a agir dessa forma? E aí eu vou me transformando, assim. Eu acho que eu sou um ser em construção, em constante mudança e é disso que eu gosto. Ainda complementando essa pergunta de quem é Elcir, eu queria que você falasse um pouco da tua origem, família, irmãos, Guaxupé, essa raiz, essa origem mineira. Conta um pouco pra gente como é que foi. Eu sou mineiro de Guaxupé, nascido em 1970, numa cidade que tinha 18 mil habitantes, era uma cidade muito pequena, onde todo mundo se conhecia, todo mundo. Quando passava uma pessoa diferente, a gente falava, quem é? Aí a gente falava, é de fora, sempre tinha essa conversa. Porque se a gente nunca tivesse visto, era de fora. Porque a gente tinha visto todo mundo, e foi um privilégio muito grande, assim, porque eu nasci numa família de pessoas muito compreensivas, assim, muito abertas. Meu pai era funileiro, a minha mãe, obviamente, era dona de casa quando eu nasci, porque as mulheres não trabalhavam fora. Depois ela foi trabalhar como secretária na igreja,
quando eu tinha acho que 11, talvez um pouco menos, 10, 11 anos, a minha mãe foi trabalhar na igreja de secretária, que era uma possibilidade de uma mulher trabalhar fora, né? E muito compreensivos, muito abertos, assim. A gente teve uma educação muito interessante, porque somos 4 irmãos, cada um seguiu um caminho, cada um tem um estilo de vida, cada um tem um jeito de viver, e os meus pais fizeram questão que a gente pudesse ser quem a gente era, e que a gente se respeitasse. Eu tô até ficando emocionado de lembrar da minha família. Que bom. Eu amo muito, assim, sou muito grato e muito feliz de ter essa família, assim. Eu falo muito sobre isso com a minha mãe, né, que eu converso com ela todos os dias, ainda hoje. Meu pai não existe mais, existe em outro lugar, tá aqui no meu coração, na minha mente. Hoje ainda postei uma foto dele do carnaval, nós dois juntos no carnaval de Guaxupé, fantasiados de magos. E é isso, e aí aos 19 anos eu achei que eu já era adulto o suficiente. E saí de casa e vim morar sozinho em São Paulo, assim. Muito mais, assim, para ver a diversidade, viver a diversidade de São Paulo, que ainda é a minha grande paixão até hoje, do que para ser ator, porque a profissão de ator era uma coisa muito distante para mim, assim. Não era uma coisa que eu assistia televisão lá em Guaxupé, eu via, sei lá, o Tony Ramos, nunca que eu podia imaginar que um dia eu fosse trabalhar com ele, enfim. Eu acho bem interessante esse teu comentário, porque a gente tem uma história muito parecida. Eu também sou de interior, eu tenho essa coisa do vínculo muito forte com a família. Infelizmente, os meus pais já viraram estrelinha já faz bastante tempo, a família é muito pequena, mas eu acho interessante porque eu também não nasci artista. Eu não nasci quando era criança, eu já vou ser artista, eu quero ser artista. Isso foi um processo que foi sendo descoberto ao longo da vida, né? Como chamava mesmo a cidade, Zé? Juazeiro do Norte, Ceará. Do Norte, famosíssimo. Então eu acho interessante porque assim, eu às vezes ouço alguns colegas, alguns artistas comentando que já desde quando estavam engatinhando já tinham a convicção e a certeza de que queriam ser artistas. Eu acho isso lindo, mas não aconteceu isso comigo, não. Porque também na nossa época a referência era muito mais difícil, né? Porque hoje em dia tem uma coisa que chama Google, você põe ali ator, aí aparece todas as possibilidades, porque existem milhares de possibilidades de ser ator ou de ser músico, né? Músico acho que talvez até mais, né? São muitas possibilidades, mas nessa época, assim, anos 70, isso não tinha, né? A gente tinha acesso a muito pouca coisa, assim. Eu via a televisão colorida chegar, eu vi o telefone chegar. Eu fico muito impressionado quando eu falo isso, porque não é tanto tempo assim, né, para as coisas terem mudado tanto, mas realmente assim, os atores eram seres muito... Estavam no panteão, né? Apesar que Juazeiro do Norte é uma cidade mais famosa, assim, por que ela é tão famosa? Qual que é o... Juazeiro é a terra do Padre Cícero, né? Então bom, tem todo o entorno, as coisas acontecem muito em torno da figura do Padre Cícero, e tem muita manifestação folclórica e cultural em torno da figura do Padre Cícero. Enfim, é uma cidade muito efusiva. Eu tive essa influência muito forte, mas naquela época, mesmo vivendo ali de perto toda essa efusão, eu não imaginava ser um ator desse cenário, entendeu? Não era uma coisa, vou ser músico, vou ser cantor. Não era uma coisa... Era uma coisa inatingível, inacessível para uma criança lá do sul do Ceará, de Juazeiro do Norte, que nem imaginava que um dia ia viver em São Paulo. Mas é interessante essas nossas colocações aí, porque aí me vem a curiosidade de como foi que a arte, como foi que o teatro, a vida de ator, a possibilidade de ser ator entrou na tua vida. Eu sei que você mudou para São Paulo, com outras perspectivas, mas aos poucos foi se aproximando da área artística. Um dia... Na verdade, era uma coisa que me atraía, assim, né? Eu não sei lá por quê. Depois, quando eu fui ver a minha primeira peça, eu tinha 6 anos de idade, assim, o casamento do João Ratão com a Dona Baratinha. Eu já era protagonista, já fazia o João Ratão. Então, já estava assim. E depois, assim, eu fui ver na escola, eu fiz teatro quase todo ano, assim. Toda vez que um professor chegava, vamos fazer teatro, era sempre o que ia.
mas sem nenhuma noção do que eu estava fazendo. Aí quando eu cheguei aqui, eu fiz uns trabalhos como modelo, me chamaram, aí eu falei, eu vou fazer. Aí fiz lá umas revistas, fiz acho que uns 3 editoriais no máximo, já falei, isso não é pra mim mesmo, eu tenho certeza absoluta que esse não é o meu mundo. Aí parei com isso, aí depois encontrei uma amiga de lá, Magali, e ela me conseguiu um trabalho no Datafolha, que era um lugar muito interessante na época, muito, que tinha uma diversidade absurda. Tinha um diretor lá, o Gustavo Venturi, e ele era muito livre, então as pessoas eram muito diversas, e tinha de tudo. E as pessoas se vestiam como elas queriam, e tinha um posicionamento político muito interessante. Aí eu comecei a viver nesse meio, assim. E aí a Magali, essa amiga, falou, mas o Macunaíma é aqui do lado, por que você não vai lá? Eu falei, mas... Não, você é ator, eu vi, ela já tinha me visto em peças amadoras lá na cidade. Ela falou, você é ator, você é bom. Eu falei, imagina. Ela falou, não, vamos lá. Aí fui com ela. Aí fiz 6 meses. Aí no final desse semestre, todo mundo ia prestar uma escola que chamava EAD, Escola de Arte Dramática. Não é ensino à distância. Porque agora... Agora você fala EAD, todo mundo pensa que agora aconteceu ensino isso. à distância. O que você fez? Eu fiz EAD. Nossa, eu não sabia que tinha curso de... Não sabia que tinha curso de ator à distância. Agora... EAD USP, né? É bom EAD. Esclarecer, porque EAD, é uma escola uma escola importante. De formação de artistas, de uma forma geral, não só teatro, né? A ECA é. A EAD, sim, a EAD é uma escola só de arte dramática. Mas só de arte dramática. A ECA é a... Comunicações e Artes. Comunicações e Artes. E aí, todo mundo ia prestar essa tal de EAD, que eu, obviamente, não tinha a menor noção do que era. E chegando do interior... Bem caipira, com um pacote de broa de milho debaixo do braço. Bom, era bom. Aí enfim, eu fui prestar o vestibular, porque todo mundo ia, ainda muito com a Magali junto. Eu falei, Magali, tem esse negócio aqui na UTA. Eu falei, nossa, essa escola é maravilhosa. E aí foi isso, aí eu prestei o vestibular com a turma inteira e só eu passei, ninguém mais passou. E aí até tinha um professor na época que me ajudou demais, assim, chamava Indalécio. Depois logo ele faleceu, vítima do HIV, que na época dizimou muita gente, matava mesmo as pessoas. E aí ele me ajudou muito, assim, e ele fez umas cenas interessantíssimas comigo. Ele pegou Ecos, a peça Ecos, e eu tinha que escolher uma cena de 4 minutos. Ele falou assim, não, nós não vamos fazer uma cena. Nós vamos fazer a peça inteira em 4 minutos. Eu falei, não, Dela, mas isso é possível? Ele falou, Aí ele fez uma adaptação, eu contava a história da peça inteirinha em 4 minutos. Então cheguei impressionando, eu mesmo não sabia nem porquê. Isso foi o teste prático? Foi o teste prático. No escrito eu fui bem, porque eu gostava, né? Eu sempre gostava de ler, gostava de escrever. Então no escrito eu fui muito bem, e aí na prova prática foi essa coisa, assim. Quando eu cheguei no estágio, que eu já estava tão nervoso, que eu, enfim, já não sabia nem o que eu estava fazendo ali mais, porque era uma coisa assim, 800 pessoas, artistas do Brasil inteiro, aí que eu comecei a ter noção de onde eu estava entrando, mas aí já estava, né? Aí já não tinha mais jeito. Aí quando eu cheguei no estágio que eu fiquei nervoso, acho que eu já tinha impressionado muito nas primeiras etapas e consegui entrar. E aí foi isso. Que bom para nós que você conseguiu entrar e conseguiu desenvolver essa carreira maravilhosa como ator, que é um talento enorme. Quem não conhece o trabalho do Elci, quem não teve a oportunidade de ver os filmes, os seriados, ou mesmo, eventualmente, algum registro de espetáculos que ele fez, veja, porque é impressionante. Aquele Caifás é algo assim... que quando eu assistia, eu olhava e pensava assim, não é o Elci que eu conheço, esse não é meu amigo. Maldade, né? Meu Deus, porque era muito mal, né? Meu Deus, que maldade. Ele mandará trucidar inocentes, discípulos ou não de Jesus. Mas falando em Caifás, quais foram os primeiros trabalhos que você fez já como ator, já consciente de que você queria se profissionalizar, já como... Bom, aí eu entrei na EAD, aí fiquei lá... Na verdade, eu entrei na EAD e eu fiz 1 ano e meio, e aí nesse 1 ano e meio eu já estava achando que eu já era o rei da cocada preta. E eu já achava que aquela escola não tinha mais nada para me oferecer. E que eu tava maravilhoso. E aí eu saí, eu tranquei, depois de 1 ano e meio,
E fui trabalhar no mercado, porque também eu tinha sido convidado para fazer laranja mecânica, que era um sonho. Aí falei, não, vou sair. Aí fora que eu tive noção, porque eu tinha ficado 1 ano e meio só fazendo farra na escola, só curtindo, só sendo jovem, né? Eu tinha 19, 20 anos. E achando que era aquilo a vida. Aí nesse 1 ano que eu fiquei fora, foi que eu entendi a dimensão, assim, de como eu não sabia nada e como eu tinha que correr muito atrás, porque a coisa era mais importante, poderia ser muito mais profunda do que eu imaginava. Aí eu voltei para a escola e já com outro olhar, com um olhar muito mais interessante, assim, muito mais dedicado, muito mais entendendo onde eu poderia chegar. E aí sim, aí aproveitei e fiquei mais os 2 anos e meio, né? Quando eu terminei, um diretor chamado Márcio Aurélio, da companhia Razões Inversas, dos maiores mestres assim que eu já encontrei na minha vida, viu minha peça de formatura e me convidou para ir para trabalhar na companhia dele. Aí eu fiz Senhorita Elsie, em 98, a minha peça de estreia. Senhorita Elsie, mas já era uma coisa muito moderna, muito uma peça louca. Que houve? Como você disse? Elsie! Já acabou o jantar? Onde é que você estava, Elsie? Onde é que eu podia estar? Quem estava com você no elenco? Débora Duboc era a protagonista, era a Senhorita Elsie. Nilton Moreno, que hoje é um autor dos melhores que eu conheço. Nilton Moreno era minha mãe, eu era Paul. Paulo Marcelo, que é Razões Inversas até hoje. Marcelo Lazarato, que é o diretor da companhia Elevador Panorâmico, também trabalho interessantíssimo. Era um grupo de atores... Era um grupo de primeira, né? Era. Marcelo Aurélio, ele fez questão, assim, de juntar muitos jovens todos, assim, muitos de nós, era o nosso primeiro trabalho. Muitos da Unicamp, que aí para mim foi muito legal, porque era um outro universo, né? Que eu estava vindo da EAD. E a Unicamp tinha uma filosofia muito diferente, assim, e tinha muito esse foco no trabalho, no aprendizado, na técnica, porque a EAD era mais glamurosa um pouco, assim, tinha uma coisa mais, assim, pã. A Unicamp era mais galera do serviço, assim, muita gente do circo. E aí eu fui nessa, e aí com o Márcio eu aprendi a não ficar satisfeito, assim, a entender que o estudo é infinito, que você pode trabalhar até, sei lá, eu, quando às vezes, hoje em dia, às vezes quando eu dou curso, assim, né, já dei aula e tal, aí as pessoas falam, mas você não para, até onde vai isso? Eu falei, até onde o ser humano se desenvolve? Até onde... Qual é o limite do desenvolvimento do ser humano? Até o fim da vida, material, né? Não tem limite. Eu falei, esse é o seu material de trabalho, enquanto você não estiver levitando, atravessando a parede, ainda tá ruim. Eu costumo dizer muitas vezes em conversa com amigos na área da música, na área musical, que eu não sei de nada. A essa altura do campeonato eu não sei de absolutamente nada. O pouco que eu aprendi, tudo que eu aprendi ao longo dos anos que a gente vem trabalhando aí, ainda não é nada. Todo dia eu descubro que eu não sei de alguma coisa ou que eu preciso aprender um pouco mais. E aí não tem limite, o céu é o limite, né? Sim. Até virar estrelinha é o limite. Até lá a gente está aprendendo. E não sei nem se depois disso a gente não vai continuar aprendendo lá do outro lado. Não sabemos, né? Mas tomara. Não sabemos. Espero que sim, porque eu sou muito inquieto e não vou conseguir ficar quietinho sentado na nuvem lá, assistindo. Tocando harpa. Exatamente. Só tocando marpinha. A inquietude não vai me permitir essa tranquilidade. Eu vou ter que estar fazendo alguma coisa. Uma hora vai descobrir uma nota nova ali na harpa, uma coisinha. Bom, mas essa peça foi, a Senhorita Elsie foi a tua estreia profissionalmente no teatro. E sei, né, porque conheço o teu percurso, que você desenvolveu depois uma série de pelo menos 50 espetáculos que você atuou, né? Acho que tem uns 60, por aí, a mais. Né? Na minha última pesquisa eu encontrei 50 espetáculos, 50 e poucos, além de em torno de 30 filmes, diversas séries, as novelas. Correria, né? É muita coisa, né? A gente ficaria aqui uma semana para falar de cada um desses espetáculos, mas eu queria que você contasse um pouco de como é que foi do teatro à entrada no cinema. Como é que o cinema surgiu na tua vida? Nossa, sei lá, foi tanta coisa. Eu comecei a fazer... Eu fazia uns curtas, né? Porque na época o curso de cinema... A gente não tem uma escola de atores para cinema. Não existe. Infelizmente, assim, que seria muito maravilhoso, né? Tem, claro que tem. Mas algumas, assim, pequenas hoje em dia...
É, também, né? muito caras. Hoje em dia até tem, assim, né, algumas dessas, Sim. bem caras e bem, enfim. Mas na época não existia mesmo, assim. Então o que a gente fazia? A gente fazia os curtas da ECA, os curtas da FAAP, porque daí tinha os estudantes de cinema, e eles... E aí eu fazia esses curtas, aí eu fiz um teste para um longa, que era uma coisa raríssima na época, assim, que tinha vindo o Plano Collor na época, tinha acabado com o cinema, tinha destruído o cinema, assim, não existia mais. Então se fazia um filme por ano no Brasil, 2, nenhum. Era uma loucura aquela época, né? Aí eu fiz um teste para um filme que chamava Soluços e Soluções, do Eduardo Felistock, que é uma referência para mim, assim, de cineasta, porque ele é um cara que até hoje ele faz assim, ele tá com filmes novos aí, um cara que vale a pena, assim, você dar uma pesquisada nele, porque o Edu ele é um exemplo, assim, para mim, de tenacidade e de artista, porque ele tem vontade de fazer e ele faz. E na época já era assim, ele fez um filme, não era nem baixo orçamento, era 0 orçamento. Foi fazendo, ele era publicitário, tinha ali uma produtora, aí ele fez. Aí eu fiz esse filme, mas por conta da estrutura, né, já era difícil e tal, não sei o que, foi um filme assim, pouco visto. E, enfim, mas eu gosto. E já tinha Eduardo Silva, já tinha o Fábio Vilaverde, tinha umas pessoas bem interessantes nesse filme já. Mas enfim, ainda não era uma carreira no cinema, né? Aí depois eu fiquei uns anos na companhia do Bortolotto, do Mário Bortolotto, do Cemitério de Automóveis, que eu assisti uma peça deles e falei, preciso fazer isso. Preciso fazer isso. Aí a gente não ganhava dinheiro nenhum, nada. Nada. Eu falei, nossa, eu preciso dar um jeito, como é que eu faço? Aí consegui pegar um comercial que na época pagava muito bem, muito bem. Aí eu ganhei um dinheiro que deu pra ficar 2 anos com o Bortolotto, só fazendo as peças dele e gastando todo o cachê depois no bar à noite. Quando dava, né? Normalmente tinha que completar. Quando o cachê permitia, Não, né? tinha que completar. Por falar nisso, eu lembrei, esses dias apareceu no Instagram, ou não me lembro se no Instagram ou no Twitter, um videozinho, meme, mais um vídeo real, com a Maria Bethânia. Ela contando que em determinado momento da vida dela lá em Salvador, ou depois mesmo no Rio de Janeiro, ela ia para os lugares, assim, a pé, para não gastar dinheiro da passagem, para ter dinheiro para tomar cerveja. Agora você falou disso, eu lembrei. E é muito engraçado, porque ela fala, olha, a gente ia a pé, eu ia a pé para poder economizar a grana, porque senão não tinha dinheiro para tomar cerveja. Fiz muito isso. Então era um pouco isso, né? Quer dizer, o cachê desce... ou eu vou de ônibus. Era assim, se o cachê desce, tomava uma cerveja, se não desce, completava. Tinha que completar um pouquinho. Essa é a vida do artista brasileiro, né? Não é de hoje, é de muito tempo. Quase sempre tinha que completar. Essa dificuldade, por conta da falta de incentivo, da falta de apoio e das dificuldades econômicas, de planos, etc., tal, que a gente viveu nesse país nas últimas décadas, né? Então é sempre uma realidade difícil. Hoje, apesar de todas as facilidades, dá para se gravar um CD, um álbum em casa, produzido em casa. Dá pra fazer um Mas filme de todo celular modo, também. por mais que seja que haja essa facilidade, há uma dificuldade que, assim, às vezes não dá para você fazer, mesmo fazendo tudo em casa, tem algumas etapas desse processo que você precisa de grana para finalizar, né? para editar, para masterizar, para divulgar nas plataformas, enfim. A própria divulgação em si acaba requerendo um certo investimento. Você sabe que agora você falando, assim, a geração antes da nossa tinha mais contato com o público, né? Que é uma coisa que a gente foi perdendo com o tempo, assim, né? O teatro, por exemplo, foi perdendo o público, né? Com o tempo, assim, a gente tinha outras possibilidades, sei lá, talvez uma coisa pra gente pensar e tentar reabrir esse canal, assim, né? Porque eu acho que seria o mais interessante, né? Não depender de apoio, nem de patrocínio. Exatamente. Pra gente poder ter um contato direto com a bilheteria, assim. Exatamente. Enfim. Mas aí eu tava fazendo uma peça do Bortolotto e um cineasta que é bem conhecido, o Belmonte, o Zé Eduardo Belmonte, ele assistiu uma peça lá. Essas eu nem tava na companhia mais, foi aquelas coisas do Bortolotto, que na última hora ele me ligou e falou, um ator saiu aqui na última hora e eu preciso de alguém que me ajude aqui e tal, não sei o que, tô numa roubada, tal, não sei o que, só você pode me salvar. Eu falei, que dia que é? Depois de amanhã. Tá bom. E aí fiz essa peça e o Belmonte viu e ficou comigo na cabeça. Aí quando ele foi fazer um filme que ele considerava muito importante, assim, e tal, daí ele me convidou
Aí com esse filme eu ganhei alguns prêmios e não sei o quê, aí comecei a ter uma visibilidade maior no cinema e aí comecei a fazer mais. Por falar em prêmios, tem vários, né? Então a gente poderia mencionar alguns aí. Eu andei stalkeando toda a sua história de vida aí nas redes sociais e na internet, mas eu queria que você contasse um pouco desses prêmios. Tem alguns prêmios muito importantes que você ganhou, né, ao longo desse percurso. Tem alguns. Tem alguns, acho que, não sei, o Candango, né, de melhor ator é importante. Nesse ano teve uma coisa que foi muito legal, que era um prêmio que chamava Saruê, que pode ser qualquer coisa, que é um prêmio do Festival de Brasília, que eles podem escolher qualquer coisa do festival, uma roupa, uma festa, uma pessoa, um lugar, um filme. A imprensa se junta e fala o que foi o melhor momento do festival para vocês e tal. E eu ganhei esse também, esse eu achei bem interessante, assim, ainda que eu tava no... eu nunca acho que eu vou ganhar nada, obviamente, né, já vou lá achando, isso aqui. Aí, tenho certeza que só vim aqui passear. Aí, ganhei melhor ator. Falei, nossa, gente, que loucura, tal, não sei o quê. Que trabalho que era? Era o Meu Mundo em Perigo, esse filme do Belmonte. Okay. Eu faço Elias, ele tem um filho, que ele foi casado com uma mulher louca e ele acabou pegando esse filho e fugindo com ele, assim, e ela pega o filho do cara de volta e aí ele bebe e sai bêbado, descontrolado, assim, pela rua e aí acaba atropelando um homem, daí ele mata esse cara. Aí ganhei o melhor ator, falei, nossa, que ótimo. Pronto, né? Uma fome que eu tava, assim, muita fome, tinha sido muito corrido o dia. E aí eu tinha visto uma mulher vendendo acarajé lá fora, falei assim, vou comer um acarajé. Aí saí, assim, de fininho, quietinho, durante a cerimônia. Aí tô lá comendo acarajé, as pessoas, você tá louco, o que você tá fazendo aqui? Você tá fazendo aí, comendo acarajé? Você ganhou um prêmio? Eu falei, não, já peguei, já fui lá, já peguei. Não, é outro. Eu falei, que outro, gente? Que outro? Que outro? Era esse, Saruê, mas aí na hora que eu entrei no cinema, era um cinema grande, assim, lotado, né? Alguém já tinha, a hora que eu cheguei... Alguém já tinha receber por você. Não, eu entrei... Aí a pessoa que estava apresentando falou, gente, você sumiu, onde é que você estava? Aí alguém gritou lá, tava comendo acarajé lá fora. Tem sempre um entreguista. Tava comendo acarajé lá fora. Eu falei, ai gente, que vergonha. Ainda passei essa vergonhinha. E acho que esse é um que é legal citar, assim. E tem um troféu do meu coração, assim. Era o Prêmio Aplauso Brasil, que era de um crítico de teatro, que é o Michel, que pra mim era o mais importante, assim, porque o Michel, ele fazia... o Michel foi um cara que ele começou como ator, e aí ele desenvolveu esclerose múltipla, e aí ele começou a escrever, ele foi virando um teórico do teatro, assim, mas o cara mais sério, mais comprometido, mais apaixonado pelo teatro que eu conheci na minha vida, assim. Então ele sabia tudo, ele conhecia todas as pessoas, e o Aplauso Brasil era um prêmio que ele fazia, assim, ele meio que bancava tudo, tinha alguns poucos patrocínios, só que toda a classe, todo mundo de qualquer lugar queria ir lá apresentar o prêmio e participar, porque ele era o máximo. E eu acho que era o prêmio, eu guardo ele no coração porque eu acho que é o prêmio mais verdadeiro que eu já ganhei, assim, porque ele não tinha realmente nenhum envolvimento com nada, porque prêmio é uma bagunça, né? Você não sabe direito, você fala, gente, o que aconteceu aqui? Como é que isso aconteceu? Como é que isso ganhou o prêmio, né? Porque daí tem o contato pessoal, tem quem sei lá, né? Tem várias questões ali que entram, que estão envolvidas. E esse não, esse era um prêmio realmente que ele... É um prêmio que realmente premiava. E ele fazia questão de premiar. Ele fazia questão de procurar o que ele achava que tinha sido melhor mesmo naquele ano, assim. Então Michel já se foi, infelizmente, mas tá no meu coração. Esse é Bom, nesses entremeios todos de trabalho, desde os trabalhos infantis, em teatro, sem pretensão sem saber o que estava fazendo, o que ia dar. Experiência com o EAD, que não é curso à distância, né? A escola, escola de arte dramática da USP. E aí, nesse entremeios, entra as novelas também, né? Você já fez algumas novelas, inclusive algumas mais recentes na Record, com personagens bíblicos, por conta da filosofia, da linha de trabalho da Record, mas que não deixaram de ser personagens que você
deu um show, deu um baile, né, na atuação. velho. Obrigado. Como é que foi essa entrada nas novelas? Também foi... É a mesma coisa também. Eu não. Eu até gostaria, assim. Eu às vezes até falo isso. Pô, se tivesse alguém me ajudando a gerir a carreira, talvez tivesse um outro caminho, assim. Porque as coisas vão me acontecendo e eu vou agradecendo e sendo feliz e curtindo ali o presente. E é assim que acontece. E a TV, eu não lembro como é que foi. Assim, eu fiz uma novela chamada Bang Bang. Na Globo? Foi a minha primeira, mas aí eu entrei no meio da novela e fiz ali. E aí depois, sei lá, fiz umas outras lá, fiz umas séries, né? Fiz algumas séries, acho que eu fiz mais série. Acho não, tenho certeza, fiz mais série, bem mais série do que novela. Foi meio acontecendo, assim. E dei muita sorte também, fiz uns trabalhos interessantes, assim, umas coisas... Personagens ricos, né? Personagens ricos e coisas que eu gostava, até chegar aí nesse Caifás maldito. Isso. Voltando um pouquinho para as séries, eu vi no teu histórico, teu currículo, que você fez várias. Mas teve uma especial que me chamou a atenção, que é uma em que você faz uma transição de Paulo para Bruna, né? Gosto muito. Que é uma série que trata dessa questão da transexualidade, que é um tema hoje que a gente precisa se aproximar muito bem dele e entender, né? Porque é um tema que tem sido bastante discutido, mas ao mesmo tempo tem sido muito pouco compreendido, né? Há tendências aí as pessoas a acharem que é algo de anormalidade, algo fora do padrão, mas não é a coisa, o buraco não é por aí, o buraco é mais embaixo, né? É alguma coisa que é até bom, né? Que hoje em dia a gente esteja finalmente olhando para isso e olhar cada vez mais, né? E olhar cada vez mais. Eu que sou, assim, me considero uma pessoa muito aberta, assim, com a mente completamente aberta. Difícil eu julgar alguém, assim, e apontar o dedo e falar, sei, não é difícil. Mesmo os grandes vilões, assim, mesmo as pessoas que são consideradas do mal e tal, não sei o que, eu sempre gosto de olhar e falar, o que tem aí? Entender, né, o que está por trás disso. E aí, pra mim, foi uma grande chance, Toda Forma de Amor, né? É o nome dessa série, uma série do Canal Brasil. Se eu não tiver coragem de contar o meu segredo aqui, eu vou morrer abraçado com ele. Que eu acho que foi muito pouco vista. Teve uma única temporada, direção do Bruno Barreto, que é um cara muito interessante, assim, foi uma delícia o nosso trabalho juntos, um cineasta bem... enfim, ele sabe muita coisa, né, assim, me trouxe muita coisa ali. E o que eu aprendi mais foi a conviver, porque aí existiam as trans de verdade. Eu só podia fazer porque eu fazia um crossdresser. E daí então, a transição. Porque realmente os personagens que eram trans eram pessoas trans fazendo. Também é uma coisa muito interessante que está acontecendo agora. Né? E estão ocupando vários lugares, né? Assim, hoje eu vejo pessoas trans em vários lugares, assim, no Pão de Açúcar. Vai lá, tem uma pessoa trans trabalhando e, obviamente, está muito, muito longe de ser o ideal. Mas já estão ocupando já alguns outros espaços aí que, enfim, é muito legal. E ali eu tive a oportunidade de ver que mesmo nesse universo, assim, é uma gama, só na série, assim, só no núcleo principal tinha, sei lá, uma drag queen, que era um cara, assim, tem essa coisa da diversão, né, e dessa coisa da bicha, assim, louca, que é muito legal. Aí tinha o Paulo, que era, assim, meu personagem, que era um crossdresser, que era um cara hétero, casado, ia ser pai, e tem essa coisa de gostar de ser mulher de vez em quando. E por que não, né? Por que não? É isso que eu não consigo entender, qual que é o problema. Aí tinha uma menina trans muito jovem e que tinha feito a transição muito menina, assim, então ela, sei lá, acho que com menos de 20 anos, assim, era uma mulher mesmo. Tinha uma outra trans que usava roupas femininas, assim, mas não havia feito nenhuma interferência no corpo, não tinha trocado o nome. Trocou o pronome, mas não trocou o nome. Enfim, então era uma gama, assim, era muito interessante. E aí eu pude aprender muito com elas, assim, muito. Como é que você faz para respeitar? Como é que você faz para, enfim, para conviver, né? Para entender, para respeitar, enfim, normalizar, talvez seja um bom termo. Talvez seja um bom termo, né? Com certeza a gente teria a possibilidade de ficar dias, horas, gente, isso semanas, acabou de passar pela minha cabeça. conversando
sobre teu percurso de trabalho. Eu queria, antes da gente terminar, eu queria fazer um foco especial no momento mais recente, que é a estreia do Fogaréu, né? Que inclusive você teve a alegria e a satisfação desse filme estrear no Festival de Berlim. Né? Fomos para Berlim. Você foi para Berlim, Sim. você foi para o festival, viu a estreia do seu filme. Queria que você contasse um pouco dessa experiência, também um pouco do filme, daquela truculência do Antônio, né? Eu vi o filme, me apaixonei, amei o filme e queria que você contasse um pouco para a gente fechar com chave de ouro com esse trabalho mais recente, que eu acho que é algo que ainda está efervescente aí no teu, bom no teu contexto. Bom que você viu. Fogaréu, para mim, é o coração do Brasil, assim, né? Um retrato do Brasil. Essa aqui é a Fernanda. Ela é filha da minha irmã, Cecília, que morreu. Cecília. Você conheceu a minha mãe? Conheci. Desses homens brancos, adultos e abusadores, né? Abusadores, assim. E até para entender que realmente até a gente precisa ter alguma compaixão e algum diálogo. O que eu mais aprendi foi isso, assim, como dialogar com essas pessoas, porque realmente eles estão aí, hoje mais do que nunca a gente sabe que estão aí. Como é que a gente dialoga com isso, né? Como é que a gente dialoga com um homem que realmente ele acha que ele tem direito a tudo, que as pessoas são objetos, que ele pode usar à vontade. E Fogaréu é um filme ficção de estreia da Flávia Neves, que é uma cineasta que eu gosto muito. Enfim, conta ali uma história que parece uma ficção, né? Que se passa em Goiás. Uma história muito forte que aconteceu ali na cidade de Goiás e ainda deixou suas marcas. Assim, eu pude ficar uns 40 dias lá e ver que realmente essa coisa com os neurodiversos, né? Que eles chamam de bobos lá. E os bobos, eles eram adotados pelas famílias e eles passavam a ser como se fosse da família. E ali eles faziam todo tipo de trabalho, todos os dias, 24 horas por dia, sem folga, sem nada. Podia ser qualquer hora do dia ou da noite, você chamava para fazer um café, para não sei o que. Processo de escravidão. Escravidão. Maquiado. Né? E aí, quando eles ficavam mais velhos, eles iam pro asilo e pronto. E acabou. E chegou, essa história chegou no auge dela, assim, as pessoas ganhavam de casamento, tipo, as pessoas casavam e ganhavam de presente de casamento um casal de bobinhos, como eles falavam. Uma coisa louca, assim, inacreditável, mas que aconteceu e ainda, o que a gente ainda tem disso, né? O que eu acho interessante do Fogaréu é a gente olhar para isso e pensar o que a gente tem ainda disso, porque eu tenho muitos amigos, assim, pessoas que eu gosto e que têm esse desejo pelo trabalho escravo, assim, que querem que as pessoas trabalhem de graça para elas, querem, que não sabem o nome de uma pessoa que trabalha dentro da casa dela, e eles acham que isso é normal, né? Então, o Fogaréu, eu fico muito feliz, assim, muito orgulhoso por trazer esse cara, o Antônio é um absurdo, né? É um pouco um exemplo máximo disso, assim. Mas para mim o que foi melhor foi olhar para isso e falar o que tem disso dentro de mim, o que eu ainda pratico. Eu como homem, adulto, branco também, né? Que tem todos os meus privilégios, todas as minhas possibilidades, que eu já sei que não são dadas para todas as pessoas. O que eu ainda pratico de Antônio, sabe? O que tem de Antônio na minha vida? Para a gente ir trabalhando isso e limpar definitivamente, né? Conseguir dar esse passo como nação. Acho que para mim o que eu acho muito interessante no filme é que a linha de condução do filme é a questão do abuso, né? Uhum. Mas a gente tem várias facetas desse abuso, né? Envolve a questão indígena, né? Tem o território indígena no filme que ele explora e que também se acha dono. Tem a questão do abuso do uso do trabalho, dos bobos, como eles chamavam, né, os bobinhos. Tem a questão do abuso físico, sexual, né, de uma das personagens que é abusada e que acaba tendo uma filha que só muito tardiamente se descobre... Entende a história dela, né? Se descobre, entende a própria história. Então, é um filme muito rico, com várias facetas de entendimento, né? Várias questões para pensar. Instiga. Eu saí muito emocionado do filme e muito mexido do ponto de vista do quanto de coisas ali
naquilo que eu vi, podiam me instigar a pensar em mim mesmo. Onde eu me coloco ali, né? Onde eu estou naquele lugar. E você sabe que depois do Fogaréu, assim, eu fiquei com uma teoria que, obviamente, eu nem sei se ela se concretizaria na prática, mas hoje eu acredito que a revolução necessária, a revolução que viria, seria a revolução do privilegiado. E não porque eu sinto que a pessoa que ela é abusada, que ela luta, ela briga, ela quer, mas no fim ela dança, não tem jeito, assim, eles manipulam a gente, e você vai e se manifesta e tenta, né, eles viram, invertem, sei lá, eu já participei tanto de manifestações e de coisas assim e tal, não sei o que, quando você vê, eles fazem assim, ó, pum, e você fala, gente, coloquei no poder a pessoa que eu mais odiava na minha manifestação, porque eles manipulam. Então hoje eu acredito nisso, assim, acho que a única revolução possível seria o privilegiado entender que ele precisa abrir mão dos seus privilégios e parar de abusar. Eu acho que essa é a revolução que eu pregaria hoje, assim. Isso veio muito por conta do Fogaréu. Fogaréu. Fogaréu é um filme que você não pode deixar de assistir. O filme já não está mais em cartaz nos cinemas, mas você procura aí no Google, no Oráculo, põe lá Fogaréu, que certamente você vai achar algum lugar onde você pode assistir o filme. Chama uma pessoa jovem que ela encontra para você. Exatamente. Se você não conseguir, chama um jovenzinho que ele acha para você. Projetos em andamento, projetos futuros, para a gente... tem coisa boa, viu? Dar uma pincelada, assim. Tem coisa muito boa. E deixar esses projetos em andamento e projetos futuros para uma próxima entrevista. Tem o Fogaréu, tem o Diário de Viagem, que é um filme que ainda está em cartaz, ainda é possível ver. Tem A Descoberta do Mundo, que é um filme sobre a Clarice Lispector, que eu também Fogaréu ainda está em cartaz? Ou... Fogaréu, não. Não, né? Não. Não, porque eu disse isso, mas eu fiquei em dúvida se eu estava certo. Eu acho que Fogaréu não... Nossa, gente. Não tenho visto anúncio. Não, e cinema nacional entra e fica tão pouco tempo, é uma coisa tão louca, assim, porque daí os americanos vêm, arrancam a gente de lá. Mas eu acho que Fogaréu ainda não fez ainda uma carreira, assim, acho que ainda não estreou, porque ainda continua nos festivais. Eu acho que ainda não estreou no cinema. Entendi. O Diário de Viagem é um filme que está ainda em cartaz. A série Insânia ainda é possível ser vista. Vai estrear uma outra também no Star Plus, que se chama Últimas Férias, que também é uma série interessantíssima. E agora eu estou no teatro. Fazia uns 4 anos que eu não conseguia fazer. Estou apaixonado. Dirigindo ou atuando? Eu tô dirigindo, mas essa que eu tô falando, eu tô dirigindo uma que deve estrear em breve, espero, mas que a gente ainda não tem nada, e eu vou agora atuar, tô como ator, fazendo Jean-Paul Sartre na despedida, a Cerimônia do Adeus. A Cerimônia do Adeus, um texto muito famoso do Mauro Razzi, que já havia sido montado pelo Ulisses Cruz. O Ulisses Cruz está remontando, estreia agora, dia 31 de março, no Sesc Anchieta. Quero ver. Orgulhoso, feliz, um texto lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. E ser Sartre nesse momento também, né? Também, que é um cara um momento bem... cara muito bom para ser visto. Um momento oportuno para se falar sobre ele. Bom, a gente ficaria aqui até amanhã de manhã ou até daqui uma semana. Eu queria agradecer muito a tua presença, queria agradecer a tua disponibilidade por ter aceito o convite para vir aqui conversar comigo. É uma honra para mim estar estreando esse canal com a sua presença, que é um amigo muito querido, além de ser um ator, um profissional que eu admiro muito. Zé. Então, deixa aí a palavra... Eu que agradeço muito, muito, muito você me receber aqui no seu espaço, e esse carinho, e esse olhar sempre, esse olhar generoso, porque você é artista, você sabe como é, assim, a gente se oferece, não é todo mundo que compra, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, então, assim, agradeço muito o seu olhar, a sua generosidade, o seu ponto de vista sobre mim, sobre a minha carreira, e muito feliz também de estar aqui. Muito feliz que você está estreando esse canal. Eu espero que faça muito sucesso e que seja muito interessante aí, que venham pessoas maravilhosas. Acho que vai ser, tá com toda a cara, né? Obrigado. As deusas te ouçam. As deusas me ouçam. Elas me ouvem. Bom, e nós vamos ficando por aqui. Esse papo rico, divertido, íntimo com o Elcide Souza. Um grande prazer de recebê-lo. E eu quero te lembrar para se inscrever no canal, curte, compartilha,
clica no sininho para receber as novidades. Toda semana estamos aqui com um vídeo novo esperando por você. E deixa o seu comentário do que você achou dessa entrevista e me conta quem você gostaria de ver por aqui.